Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. O Brasil e o México devem ter bons números de crescimento em 2023, o que impulsiona a previsão para a América Latina. As estimativas são do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional aumentou a previsão de crescimento da América Latina para este ano e com um papel importante da economia brasileira. A região América Latina e Caribe vai ter um crescimento de 1,9% este ano, 0,3 ponto percentual a mais do que o esperado em abril pela FMI, que alertou para a importância de continuar com a redução da inflação a nível global. O dinamismo das duas principais economias latino-americanas ajuda a explicar a melhoria das previsões. O Brasil deve ter um crescimento de 2,1%, 1,2% a mais do que a previsão anterior, enquanto o México deve crescer 2,6%. O aumento da produção agrícola brasileira no primeiro trimestre é responsável pelo crescimento maior do Brasil, o que também causa um impacto positivo no setor de serviços. Em 2024, a economia da região deve crescer 2,2%, sem alterações em relação às previsões anteriores. O FMI espera que a inflação global caia de 8,7% em 2022 para 6,8% em 2023. Em 2022, as micro e pequenas empresas desempenharam um papel fundamental na economia da Bahia, gerando mais de 95 mil empregos formais com carteira assinada. Na cidade de Feira de Santana, esse impacto foi ainda mais notável, com 72% dos novos postos de trabalho sendo criados por microempreendedores. Bárbara trabalha aqui neste espaço de beleza como recepcionista há pouco tempo. Ela já é do ramo e, por causa da experiência, não foi difícil conseguir a vaga. Eu quero crescer aqui dentro, porque é um lugar que eu estou conseguindo mostrar o que eu sei e colocar tudo que eu aprendi em prática, além de aprender outras coisas, porque a gente está sempre predisposto a aprender novas coisas, né? A dona do salão conta que, aos poucos, teve que ampliar o número de funcionários por causa da demanda. Hoje eu tenho 32 funcionários, né? Eu saí de 18, a gente inaugurou aqui já com 32. Né? É uma unidade bem extensa de funcionários. Érica também ampliou o número de funcionários depois da pandemia. O aumento nas vendas, através das redes sociais, foi o que impulsionou a decisão. Tínhamos 5 barracas no centro da cidade e aí veio a pandemia. A pandemia teve que fechar, né, tudo. E aí foi no momento que a gente foi para casa, começou a vender as roupas em casa e obtivemos um crescimento no Instagram, que foi quando a gente conseguiu abrir a loja da João Duval, que tem mais ou menos 3 anos. Kaila é uma das recém-contratadas. Apesar de não ter trabalhado antes no comércio, ela diz que tem se adaptado. Meti as caras e vim para trabalhar com roupas, que é uma experiência que eu não tinha. Agora tenho e estou levando. De acordo com o Sebrae, aqui na Bahia, em 2022, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de mais de 95 mil empregos com carteira assinada, o que corresponde a 79% dos postos de trabalho. Os números cresceram a nível estadual, cresceram a nível municipal e cresce também em municípios que têm a característica de Feira de Santana. Municípios que, né, já estão entendendo, né, do ponto de vista da lógica econômica, a saída de um processo de crise. Aqui em Feira de Santana, 72% dos novos postos de trabalho foram gerados por microempreendedores. Isso ratifica, né, a importância do pequeno negócio também no município como de Feira de Santana. Quem vem puxando, né, a criação de empregos são os pequenos negócios. Quando chega o frio, a mudança climática agrada alguns e desagrada outros. O lado bom é o cobertor quentinho e aquela bebida quente também para acompanhar. O lado ruim são as diversas vulnerabilidades que sofremos com as baixas temperaturas. No caso dos pacientes de câncer, os cuidados no inverno devem ser redobrados, pois os tratamentos podem potencializar os efeitos do frio. As temperaturas mais baixas servem como um alerta para pessoas que estão em tratamento do câncer a terem cuidado com o frio. Nesta época do ano, pacientes oncológicos sofrem mais com as temperaturas baixas. Por isso, é preciso ter cuidado com as doenças típicas desta época do ano. Muitas pessoas ficam aglomeradas, o que ajuda na proliferação de diversos vírus, que pode ser prejudicial para os pacientes que estão com a imunidade reduzida. E para alguns, a melhor maneira é não sair de casa. Eu não saio de casa e não recebo visita.
tempo inteiro em casa porque baixa demais a imunidade. Daí eu não tenho o que fazer, né? Porque se eu pegar, eu vou me prejudicar, as outras pessoas não, então eu não prejudico ninguém, eu me prejudico. Então não saio de casa. Quando vai visitar lá em casa, eu falo assim, não tem nada? Não, então pode vir, senão nem venha. Não venha porque eu já estou bem debilitada por causa do câncer. A médica oncologista Marina Thaís Moreira, do Hospital do Câncer de Cascavel, no oeste do Paraná, a UOPECAM, faz o alerta de como as pessoas se cuidarem. Evitar aglomerações. Ainda mais agora no inverno, as pessoas têm mania de deixar tudo fechado, não arejam o ambiente. E às vezes a pessoa pode estar com gripe ou até mesmo Covid e não ter sintomas. Mas o paciente que está em tratamento oncológico, especialmente se está fazendo uma quimioterapia, aqueles que têm leucemia ou linfoma, como a imunidade é mais baixa, tem um risco maior de adquirir infecções e pode ser infecções graves. Em relação à pele, tem que lembrar de beber líquido, porque no inverno a gente esquece. Então, sempre carregar uma garrafinha de água. Se não gostar muito de água, dá para pôr frutas, hortelã, para ficar com sabor diferente. Continuar com as dietas leves, comer bastante fruta e verdura. No inverno, a gente tende a comer coisa mais calórica, e tomar banhos mais demorados e quentes, que vão ressecar a nossa pele. Então, manter uma hidratação da pele adequada, porque senão a pele seca, dá coceira e coçando você pode causar infecções também. O Brasil enfrenta um aumento preocupante de casos de tuberculose e uma possível explicação para esse cenário é a falta de diagnósticos durante a pandemia de Covid-19. Com uma pessoa infectada podendo contaminar até outras 20, o diagnóstico precoce da doença torna-se crucial para controlar a disseminação e proteger a saúde pública. O Ceará possui tecnologia para realizar o diagnóstico de tuberculose através do teste rápido molecular e o teste IGRA, que é usado para o caso de pessoas que não apresentam sintomas da doença e integram o grupo de pacientes imunocomprometidos. A tuberculose é uma doença infecciosa altamente contagiosa e uma das mais antigas no mundo. Ela atinge principalmente os pulmões. Eu senti que eu estava sem coragem, emagrecendo, perdi muito peso. E eu estava ficando verde já. Hoje, a gente está tendo muita dificuldade de controlar essa epidemia de tuberculose. Principalmente por quê? Porque durante a pandemia do Covid-19, esses pacientes eles não tinham como ter atendimento. Entendeu? E aí acabou que a doença voltou a crescer. Isso não é uma tendência só aqui no Ceará, nem só no Brasil, é uma tendência mundial. Especialistas afirmam que o adoecimento por tuberculose pode estar relacionado ao sistema imunológico de cada pessoa e à exposição à bactéria Bacillococci. Mas também pode ter ligações com questões sociais, econômicas e estruturais, como, por exemplo, a falta de saneamento básico, a má nutrição e o abandono do tratamento da doença antes mesmo da conclusão. Segundo a infectologista, o tratamento é simples e obriga o paciente a seguir rigorosamente todas as etapas. Como é que você suspeita de uma pessoa na sua casa com tuberculose? Quando ela começa a ter tosse, febre e perda de peso. A gente chama de sintomático respiratório aquela tosse de mais de 3 semanas. Então, o que chama a atenção é uma tosse de mais de 3 semanas com esses sintomas associados. E aí procurar o posto de saúde, que lá você vai ser orientada a fazer os exames e fechar o diagnóstico. Neste mês de julho, aproximadamente 2 milhões de peregrinos foram em orações a Juazeiro do Norte, no Ceará, a romaria que acontece todo ano por lá para homenagear o padrinho, Padre Cícero. Em 20 de julho, completou 89 anos da morte desse santo, quase um herói, que é padroeiro de todos os nordestinos. A romaria marca os 89 anos de falecimento do Padre Cícero Romão Batista e abre o ciclo 2023-2024. Foram 5 dias de programação religiosa na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores e na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde estão os restos mortais do Padim do Sertão. É um tempo de evangelização, é um tempo de rezar com os romeiros, que vêm de diversas partes. É um tempo de fazer memória
da imagem deste grande sacerdote que foi o Padre Cícero, para lembrar o caminho da salvação que é Jesus Cristo. O Padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de 1934. Por isso, as celebrações se repetem todo mês nesta data. Apesar de ter nascido em Crato, a história dele com Juazeiro do Norte começou quando ainda era apenas o povoado de Tabuleiro Grande. Responsável pela fundação do município, ele também foi o primeiro prefeito. Não dá para falar em Juazeiro do Norte sem lembrar ou agradecer àquele que tudo começou aqui, o Padre Cícero Romão Batista. Hoje nós celebramos 89 anos da sua morte, 89 anos da sua passagem. E essa grande multidão que se concentra nessa celebração das 6 horas da manhã, isso se repete a cada dia 20 do mês, mas esse mês é especial. Por quê? Porque é o dia que nós acreditamos e celebramos a fé na ressurreição. A fé e a religiosidade nordestina se encontram em Juazeiro do Norte, que recebe cerca de 2,5 milhões de visitantes todos os anos. Vindos de diversos estados do Brasil, muitas vezes a pé ou em pau de arara, os devotos repetem o ritual, seja para pagar uma promessa ou prestar homenagem àquele que é considerado santo por muitos. Todos os anos, enquanto vida estiver, estarei dentro do Juazeiro. A minha vontade é ainda de morar no Juazeiro. Tem várias graças alcançadas através do meu padrinho Cícero, Mãe das Dores. Nós vem todo ano com aquela fé, aquela confiança que nós pedimos e alcança a graça dada por Deus e meu padrinho. Iniciada no dia 15 de julho, a Romaria teve momentos devocionais, 48 missas, encontro de experiências, quermesse e a oração pela beatificação e canonização do Padre Cícero. Foi também nesta semana que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que torna o transporte pau de arara em manifestação da cultura nacional. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.